Oportunidade de estar aqui. A gente vai conversar sobre o último tema do segundo capítulo do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala do materialismo. Na pergunta 147 e 148 do Livro dos Espíritos. E sobre também essa mensagem do Evangelho e sobre o ponto de vista, né? Quem de nós não tem um ponto de vista sobre as coisas? A gente pode conhecer a Barra Grande a pé, como a gente pode conhecer a Barra Grande de quadriciclo, a gente pode conhecer a Barra Grande de cima de um morro bem alto. E de todas essas formas, a gente tem um ponto de vista diferente de cada ponto que a gente observa a Barra Grande. E isso também se dá na vida da gente com relação às pessoas, às circunstâncias das nossas vidas. Quantas vezes eu vejo uma pessoa, o mal, nossa, aquela pessoa é super antipática, aquela pessoa é péssima, mas alguém fala, nossa, essa pessoa é maravilhosa. Não é nada disso. Então, são outros ângulos e perspectivas de olhar as pessoas e as situações da vida. Porque quanto mais alto a gente está, menor as coisas ficam, né? Quando a gente vê a Barra Grande de cima de um morro, por exemplo, de um drone, as casas todas têm o mesmo tamanho, as pessoas todas têm o mesmo tamanho, diferente quando você vê as pessoas e as circunstâncias naquele mesmo plano. Então, de acordo com esse ponto de vista, é que muda tudo, né? Todas as pessoas e circunstâncias, elas podem ser observadas de ângulos diferentes. E, com base nesse pensamento do Livro dos Espíritos, a gente pergunta, né, por qual ângulo a gente está enxergando a nossa vida. E a pergunta do Evangelho, né, como você está se posicionando para enxergar a sua vida no ângulo material ou pelo ângulo espiritual? Porque o que muda tudo, né, nesse sentido de materialismo, é esse ângulo espiritual com que a gente vê a vida, né? É claro que a gente precisa trabalhar para ter as coisas, a gente precisa de uma casa, de um conforto, roupas, ter coisas, e o necessário, né? Mais do que isso, a gente já vê de uma forma diferente. Eu acho que o próprio movimento, e falar num caso bem pessoal, de vir morar na Barra Grande, já te coloca essa visão mais espiritual da coisa, né? Porque quanto a gente tem que desapegar, né? E o que a gente tem que deixar para trás para começar uma vida nova em outro lugar. E isso aconteceu comigo aqui, né? Mas esse materialismo, esse sistema material, ele explica os fenômenos mentais, sociais, históricos e materiais, mas pela matéria, né? E dispensa a participação divina em tudo isso, em todas as respostas que se tem, né? E nessa visão, Deus deixa de ser a causa primária de todas as coisas, né? E que tudo seria fruto do acaso. E nós trazemos em nós, de maneira já do nascimento, uma ideia de Deus, né? Uma ideia de Deus e da vida futura. E essa vida futura, ela é mais do que comprovada no Espiritismo. A gente tem uma literatura, o quarto livro da codificação, o Céu e o Inferno, trata todo ele sobre a reencarnação. E essa fé da vida futura nos faz tem um sentido maior, porque, na verdade, a gente tem horror ao nada, né? Como assim? Tudo se acaba
A vida ela é compreendida entre o nascimento e o túmulo. Tudo vai se perder, nossos amores vão se perder, né? Nossos conhecimentos vão se perder. Não, a gente não perde nada disso, né? Porque quem acredita que a vida é compreendida nesse sentido, entre o nascimento e morte, né, é um pensamento que é produto do cérebro e não do espírito. Então, quando Kardec observa na questão 147, ele fala que muitos dos materialistas, muitos de nós, porque nós todos somos materialistas, né, se nós estamos aqui encarnados nesse mundo. Então, ele fala que muitos de nós pensam, se então eu não entendo, aquilo não existe. E esse materialismo, ele estreita a nossa visão do horizonte. E a visão da vida futura, ela expande, né? Então, esses corações que encaram a morte, elas encaram a morte com muito terror, né? Com muito medo, porque acham que não existe nada além da morte, né? E não esperamos, já que não se espera nada da vida futura, né, dessa vida, não sabe para quem apelar. Então, esse meu sofrimento, eu estou sofrendo, como não existe o nada, e esse horror que eu acho que é o nada, para quem que eu vou apelar? Para quem que eu vou pedir socorro num sofrimento? Essa visão, essa visão da vida futura muda todo esse sentimento, né? E se a vida também não corresponde às nossas expectativas, vem a amargura, o terror. Então, Kardec afirma na questão 148 que a maioria de nós materialistas, nós somos materialistas porque não encontramos nada que nos preencha esse nosso vazio interior. Então, ele fala, mostrar-lhe uma âncora de salvação e a ela se agarrarão imediatamente. E é aí que o Espiritismo entra como um contraponto, né? Ele não oferece fantasia, o Espiritismo oferece explicações racionais sobre a alma, a desencarnação, a continuidade da vida e a justiça divina. O Espiritismo, ela nos apresenta a vida futura como algo palpável, comprovado pelos espíritos, né? E nós acreditamos, né? Porque nós chegamos à conclusão que ela é racional, que está dentro da justiça divina. Então, os amores não se perdem e os verdadeiros vínculos não desaparecem com a morte, né? E deixando o sistema do materialismo, né, a nossa conversa faz um olhar mais profundo, né, para olhar o nosso materialismo na nossa vivência diária, né? Nós nem sempre acreditamos, nós espíritas acreditamos na vida futura, mas nem sempre a gente vive como espírito imortal. Nós somos espiritualistas nas ideias e materialistas na forma de viver. E eu pergunto, né, o que ocupa o centro da minha vida, né? O que mais ocupa os meus pensamentos? O que eu mais temo perder e o que determina a minha paz, né? E a gente vê que o problema não é ter coisas, é viver para as coisas. É você dormir pensando numa forma de ganhar mais dinheiro, né? Em vez de você dormir, deitar a cabeça no travesseiro, pensando o que você está colhendo para plantar amanhã, né? Porque as gerações vão vir, outras vidas vão vir, e esses frutos vão ser colhidos lá na frente, de alguma forma, né? Não e quando se fala em materialismo, não é só o materialismo de apego às coisas, né? A objetos, mas apego às pessoas, apego à fama, apego ao corpo físico, tudo em demasia, tudo
exageradamente. Apego até a ideia que nós fazemos de nós mesmos. Né? Porque quando a gente é tão apegado, não, eu sou assim, pronto, e eu não vou mudar. Isso é uma forma de materialismo, porque você se apega àquela forma de ser e não se abre para o novo que pode surgir, que você possa vir a se modificar lá na frente. Né? E a gente sabe que nada, a gente não vai levar nada. Passa para a próxima, por favor, eu não sei. E isso daí é o que aborda, né, o materialismo, o livro dos Espíritos, né, quando ele reduz a vida à matéria, limita a existência do corpo e esquece da continuidade do espírito. Pode passar, por favor, Tom. Então, quando fala o vazio interior, favorece o apego à matéria e o espírito busca o sentido. Então, pensar o meu corpo, mas eu espírito. Esse pensamento já muda tudo, sabe? Quando a gente se vê realmente como espíritos em evolução, né? E como diz a leitura do Evangelho, a gente está aqui, é uma estada temporária, a gente não vai levar nada daqui, né? E a nossa pátria definitiva, ela não é aqui, ela é espiritual. Então, surge essa pergunta, como que nós vivemos o espiritismo no dia a dia? Quantas vezes a gente dá mais valor às conquistas dos bens materiais do que dos bens imateriais, dos bens do espírito? E isso revela onde está o nosso olhar. E o Espiritismo, ela ensina essa ideia e precisa da vida futura, e essa ideia da vida futura, ela gera uma fé inabalável, uma fé que modifica a maneira de encarar a vida, porque se você tem tanta certeza, se nós temos certeza que existe muito mais além vida do que essa daqui, porque aqui como diz a leitura, é um estado transitório num país ingrato. É isso que nós vivemos aqui, né? Então, quando a gente pensa assim, as decepções passam a ter outro peso, porque a gente está lá do alto da montanha, vendo as coisas com muito mais clareza e desapegado, longe das situações. Então, quando você está no alto, você vê as coisas com menos importância. Então, as ingratidões têm outro significado, as ofensas que fazem a você têm outro significado, e a gente vê tudo como passageiro, né? E quem coloca esse ponto de vista na vida futura, ele já sabe que ele está plantando para colher alguma coisa melhor lá na frente, né? Aqui eu coloco. Hã? Ele está colhendo o que já plantou. E está colhendo o que já plantou. País ingrato, né? A gente merece estar nesse país. A gente merece estar. Infelizmente. Então, assim, é isso, porque as coisas deixam de ter importância quando você está lá do alto da montanha, vendo tudo com o seu desprendimento, tudo se torna menor. Todos os sentimentos de dor, os desesperos, eles ficam menores, né? E quem olha a vida com a ótica da eternidade, não vê a morte como uma porta por nada, né? Mas como uma passagem para a liberdade do espírito. E isso essa sabedoria faz até você perder o medo da morte, né? Porque ela existe, ela está aí, ela vai surgir nas nossas vidas invariavelmente. E a gente sabendo que está num país provisório, temporário, a gente aceita melhor as inquietações da nossa vida com maior serenidade, né? Então, é uma sabedoria pensar que a gente é muito mais do que essa circunstância, né? Essa visão produz calma. Passa, por favor.
Aí depois... É isso, eu já falei sobre isso, né? Que a gente agora não, agora a gente vai lá para a questão 799 e 800, mas eu vou falar disso depois, né? A gente tem que se perguntar, né? Do que o nosso coração está cheio, né? De amargura, de ansiedade, de inquietação, e os espíritos nos pedem para a gente olhar com calma, e essa visão traz a calma, e a calma nasce da fé. E quem tem fé mantém a calma, porque sabe que nada vai acontecer fora das leis de Deus. A gente vai passar pelas dificuldades, mas a gente vai passar pelas dificuldades de mãos dadas com essa fé, com essa consciência. E quando a fé vacila, nosso coração fica inquieto. A gente já não fica legal, né? Então, a simples dúvida sobre o futuro faz um homem concentrar todos os seus esforços no presente e dar um valor exagerado ao imediato, como uma criança que acredita que os seus brinquedos são tudo que existe. Se uma criança perde um brinquedo ali, ela fica louca, alucinada, né? Não sabe o que faz. E assim, nós damos muito valor, né, às coisas, da mesma forma que a criança dá valor àquele brinquedo que ela perde. Quantas coisas a gente tem na nossa casa que a gente não usa, porque vai gastar. Eu me casei há 25 anos atrás, eu tenho louças que eu não uso, tenho roupas de cama que eu não uso. A vida é aqui e agora, porque quando a gente morrer, vão usar. Pior, não vão usar, vão vender, vão doar para o centro espírita, para alguém usar. Então, nós usufruirmos dessas conquistas que nós fazemos aqui com desprendimento, né? Então, o Espiritismo convida a gente a mudar esse ponto de vista para sair dessa tortura diária, que é esse desejo de posse, essa falta de entendimento desse vazio que existe e que não é o vazio, né? E esse ponto de vista materialista, ele também traz os tormentos involuntários, que é a inveja, a cobiça, a comparação constante, né? Quem inveja não encontra paz, porque quer estar num lugar do outro. Quem é ciumento vive tentando controlar o outro. E esse é o apego às pessoas, né? O materialismo por apego às pessoas. Então, essa visão futura ajuda a gente a sair dessa prisão íntima com que nós vivemos aqui, né? E ressignificar as dores, as nossas experiências, né? Pode passar, eu vou depois voltar a essa questão 800. Então, é isso que a gente vive, normalmente. A gente precisa da aprovação do outro, a gente está sempre preocupado com dinheiro, com fazer mais, com ganhar mais. A gente se compara às pessoas, compara as nossas circunstâncias a outras circunstâncias de uma outra vida. E a coisa que mais tira a alegria é você se comparar, ou comparar alguma coisa. Isso tira a alegria do processo, né? O nosso apego à aparência, claro, é ótimo a gente cuidar do corpo, né? A gente se exercitar, a gente se arrumar, mas tudo tem um ponto, né? Quando a gente passa desse ponto, a alma já fica amargurada, né? E a gente quase não tem tempo para a vida espiritual. Tipo, a gente acorda, já pega o celular, antes de fazer uma prece, e isso daí vai se tornando uma constante quando você vê que você já está vivendo a sua vida sem ter agradecido aquele dia que você está vivendo, né? Então, o convite do Espiritismo, ele é muito claro. A gente se desmaterializar estando ainda na matéria,
dar menos valor ao transitório e investir mais na construção do espírito imortal. Pode passar, por favor. Isso que eu já falei, né? Para onde vai o meu melhor tempo? Pode passar, por favor. Pronto. A questão 800 do Livro dos Espíritos, e ele vai muito junto com aquela... Ele pergunta se não devemos temer que o espírito fracasse diante do apego às coisas materiais. E os espíritos respondem que a gente não deve esperar uma transformação instantânea, né? As ideias vão mudando pouco a pouco, os velhos hábitos vão se tornando velhos, dando lugar para novos hábitos, gradualmente. E essa renovação moral, ela vai acontecendo ao longo das gerações, das reencarnações que nós vivemos, né? E é uma mudança gradual, né? Pode passar, por favor. E qualquer mudança já é um grande passo, né? E essa questão dos 799 e 800, ela casa bem com a Ana Teresa Camasmi, que é uma autora que eu gosto muito. Ela tem vários livros publicados e um deles é Caminha que a Vida Te Encontra. E ela fala que caminhar é o mais importante. Caminha que a vida te encontra, porque a mudança é gradual, nada muda por encanto, né? Nada acontece por acaso e rápido assim, eu quero deixar de ser materialista. Não é assim. Talvez nessa vida nem a gente consiga fazer isso de imediato. A gente precisa passar por gerações, por provas, né? Ou expiações, para que a gente consiga dar um passo para a direção do espírito, em direção ao espírito, né? E, às vezes, um passo são pequenos passos que transformam a alma, né? Perdoar uma ofensa, a gente silenciar uma crítica, ouvir alguém com atenção, a gente nem tem tempo de ouvir as pessoas, né? Renunciar a um orgulho e reclamar ao invés de agradecer, ao invés de reclamar, né? São coisas que são transformadoras, né? E a Ana Teresa Camasmi, ela fala e casa bem com essa questão, né? Porque ela fala que ninguém se espiritualiza de um dia para o outro, cada passo sincero em direção ao bem já é um progresso, né? Se a questão 800 do Livro dos Espíritos fala em transformação gradual, a Ana Teresa Camasmi também fala ela se baseia aí nessa mensagem, a mensagem dela junto com a questão, né? E ela fala muito, a transformação é gradual, e ela fala que quem vive a cata de ilusões da porta larga, mantendo-se fortemente engajado na vida material, retarda o processo evolutivo. Quem já desenvolveu alguma compreensão espiritual faz opção pela porta estreita, libertando-se do jugo da matéria. E a porta estreita não é um sofrimento obrigatório, é uma escolha consciente. É preferir a verdade ao conforto moral, o dever ao impulso imediato, o crescimento da alma à sedução passageira. E ela lembra também que a vida espiritual ela não acontece fora da matéria, né? Ela acontece na nossa existência concreta, né? E no caminho, né? Nas escolhas que a gente faz todos os dias. Então, a gente não pode esperar um futuro, né, ideal para começar a viver como espíritos imortais, porque o caminho já começou. E a vida maior já está aqui, nos encontrando agora, né?
quando a gente olha o caminho percorrido, as nossas escolhas ganham profundidade. Quando a gente vê tudo que a gente fez, daqui para frente a gente vai escolher diferente, né? Então, a gente não vai sair com essa conversa aqui sem apegos transformados, nada disso, né? Mas a gente pode começar a dar um passo diferente e ter certeza que caminhando a vida vai e encontra a gente lá na frente, né? O Espiritismo pede que não permitamos que o mundo ocupe o espaço do nosso coração, porque no final da vida a gente não vai levar a casa, conta bancária, títulos, nada disso. A gente vai levar tudo que a gente construiu na alma, né? O amor, o bem que nós fazemos, o tanto que a gente amou, a paciência que a gente desenvolveu e a paz que a gente aprendeu a conservar. Pode passar, por favor? Eu acho que já chegamos, né? Então, desse ponto de vista da vida futura, é muito mais simples de viver, muito mais com muito mais sabedoria que se vive, como a gente entende que o amor continua, que vai além da morte, que nós vamos encontrar nos nossos amores, né? Que as provas aqui são temporárias, né? E as perdas não, elas deixam de ser definitivas, porque a gente sabe que lá na frente a gente vai encontrar, né? Então, não é que a gente vai abandonar o materialismo, né? A gente não permite que o mundo ocupe o espaço do nosso coração. E tem uma imagem linda que eu pesquisando, fazendo esse estudo, e eu vi uma imagem assim, que o barco foi feito para estar na água, mas ele afunda quando a água entra nele. Nós fomos feitos para viver o mundo, mas adoecemos espiritualmente quando o mundo invade completamente o nosso interior. Então, que nós podemos ter os pés firmes na terra, com o coração voltado para essa vida futura, e que tudo que é material vai ficar aqui e que nós vamos seguir, né, com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com o nosso amor, porque isso não vai se perder nunca. Pode passar, eu acho que acabou. Eu já falei da forma estreita, né? Vive essa escolha diária, espírito ou ilusão. Pode passar, por favor. Então é isso, usar a matéria sem se escravizar a ela, servir mais, amar mais e confiar na vida futura. A mensagem que eu trago é esse: de caminha que a vida te encontra.